Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, atualizações do São Paulo Futebol Clube falando de Galopo, aumento do estádio do Morumbi, retrospecto junto aos árbitros da final da Copa do Brasil e muito mais. Então vambora pro vídeo. Daronco, acho que nenhuma contestação. Braulio, talvez um senãozinho aí, não é um árbitro que agrada muito. Pelo menos a torcida se manifestou bastante nas redes sociais desde o anúncio dos árbitros com relação ao Braulio. Fiz um levantamento, Bruno, para essa participação no debate do Sport Center. Primeiro vamos começar com as reclamações do São Paulo na temporada, contando apenas Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? No dia 11 de maio, São Paulo teve um jogo contra o Fortaleza lá no Ceará, com uma expulsão do Rodrigo Nestor muito contestada, um empate 0-0, e o São Paulo não reclamou oficialmente, mas já sobraram críticas para o Paulo César Zavonelli, que apitou a partida. No jogo seguinte, dia 14 de maio, contra o Corinthians, 1-1 na Arena, aquele pênalti do Rafinha. O jogo foi arbitrado pelo Bruno Arley de Araújo. O Belmonte falou em arbitragem vergonhosa e o São Paulo encaminhou o primeiro ofício à comissão de arbitragem naquela ocasião, reclamando das duas arbitragens em conjunto, a do Fortaleza e a do Corinthians. Passado um tempo, no dia 13 de agosto, por coincidência, um jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, um empate 1-1, o pênalti, o lance de impedimento do Luiz Araújo, que originou um pênalti que o São Paulo não contesta, do Michel Araújo, acabou provocando a segunda reclamação na comissão de arbitragem por parte do São Paulo. Os árbitros, na ocasião, Rafael Rodrigo Clay de campo e o VAR, que confirmou que o lance era legal, o Rafael Trace. Então as duas reclamações do São Paulo foram em cima dessas três partidas. Teve também muita reclamação numa derrota para o Cuiabá por 2-1 lá em Cuiabá, mas sem ofício. Quem apitou esse jogo foi o Bruno Mota Correia. Vou trazer um retrospecto dos dois da temporada com o São Paulo. Braulio da Silva Machado, 4 jogos apitados do São Paulo em Copa do Brasil e Brasileiro. 3 vitórias, 4-1 contra o Santos, 2-0 contra o Inter e 1-0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Uma derrota, Campeonato Brasileiro no Morumbi, 2-0 Palmeiras no São Paulo. O Daronco apitou 3 partidas do São Paulo na temporada. Copa do Brasil, Palmeiras 1, São Paulo 2 e Ituano 0, São Paulo 1. E apitou também uma vitória do São Paulo contra o Fluminense, 1-0 no Morumbi. Então, no retrospecto, esses dois árbitros proporcionaram em 7 jogos 6 vitórias e uma derrota para o São Paulo, viu, Bruno? O São Paulo vai ter que jogar, ou vai jogar com time titular no jogo contra o Internacional. Né? Teve aí a volta do Caio Paulista, enquanto o Wellington está na seleção sub-20. Né? Uma questão, um reforço importante. O David também voltou a treinar, normalmente. O Marcos Paulo se machucou, lesionou o ligamento cruzado, o empréstimo dele acabava agora em dezembro, então há uma discussão agora com o Atlético de Madrid para saber como fazer com o jogador, se opera e fica o restante da recuperação no São Paulo e depois volta ao Atlético. Então existe uma indefinição nesse ponto do Marcos Paulo. E com essas ausências traçadas todas no Data FIFA, o que está claro é que quem não vai ganhar um espaço e um entrosamento que poderia acontecer na Data FIFA com os demais companheiros é o Rames Rodrigues, que foi para a seleção colombiana. Né? E aí acho que o Dorival tem, além da missão que todos os treinadores têm, o Luxemburgo, o Abel e as comissões técnicas, recuperar jogadores que estavam mal, Pablo Maia, Caleri, fisicamente inclusive, achar a melhor formação para jogar contra o Inter / Flamengo, né? Se com Lucas, Luciano e Caleri, e o Wellington Rato, que fez falta contra a LDU. Então acho que o São Paulo não tem exatamente um time definido para a final da Copa do Brasil ainda, né? E nesse momento o Dorival, com os treinos, pode estar tentando chegar a esse time ideal, né? Então, mas assim, ele não tem um time definido porque pela circunstância, ele tem chegado o Lucas. É isso. Uhum. Mas se ele quiser, ele tem. Onde é que eu quero chegar? O simples é o que veio acontecendo até aqui. O Luciano não joga, logo joga o Lucas. Isso aconteceu uma vez só, né? Eu sei, mas desta forma, a estrutura que o Dorival vinha jogando era que ele vinha jogando. Sim, pode ser uma ele só das não tem um soluções. time se ele quiser colocar todo mundo. Se ele quiser colocar 3 deles, né, juntos, né? O Massa levantou a camisa que eu avisei aqui. Vai, né? Massa. Bom, fala, Marília. Eu acho que ele deve estar mais preocupado
com o que pode vir do ninho do urubu do que aquilo que ele pode oferecer. O São Paulo não vai revolucionar nada, na final, nem fora nem dentro de casa. Perfeito. Então, imagino que o TV... Como chama a TV do Flamengo? TV Fla. Tem sido o canal mais acessado pelo Dorival e os seus informantes que ainda estão lá, pessoas que ele conhece. Porque eu não acho que ele deveria, mas acho que ele não vai pensar em como armar o São Paulo fora de casa por causa do Flamengo. Mas ele não sabe que é muito difícil você enfrentar um time na final que você não sabe o que esperar. Já era, então. Estava previsto hoje, Glaucio, o início da venda dos ingressos pro setor do São Paulo, né, o setor sul do Maracanã, para o primeiro jogo do dia 17. Até agora há pouco, quando eu olhei lá no site de venda, não estava liberado. Aí eu fui procurar saber o que aconteceu, e o que está acontecendo é o seguinte: está havendo um acordo entre São Paulo e Flamengo para, de repente, o São Paulo assumir a venda desses ingressos através do seu sistema, que é Total Acesso, e o Flamengo repassar para o São Paulo esses ingressos, e o São Paulo assume a venda desses ingressos. Talvez por essa indefinição de quem vai fazer a venda é que o torcedor são paulino ainda não conseguiu adquirir, aquele que pretende ir ao Rio de Janeiro, o seu ingresso para o jogo do dia 17. Não serão muitos, cerca de 4 mil, um pouquinho menos. Tem muita gente querendo ir no jogo, não só torcedores do Flamengo como do São Paulo, mas o São Paulino, aquele que tem muita vontade de ir, já esperava ter comprado o ingresso hoje às 10 da manhã. E até agora não teve acesso a essa compra. Nós estamos falando ainda do jogo da ida. O jogo da volta, dia 24, não há nem prazo nem horário para começar a vender os ingressos, que é a grande final, a grande decisão. E aí aquela coisa também, né? Abril, a expectativa é que... Abril é que acabe logo. Acabe, né, Edu? Rápido. Com certeza, como tem sido nessas últimas decisões do São Paulo em casa. Lucas falou essa semana com a imprensa, uma entrevista que também tem rendido bastante, né? Sim, e aí a gente vai trazer hoje o trecho que acho que é o que mais tem a ver com a semana do São Paulo, que é de trabalho, muito trabalho. Tem um jogo contra o Inter? Claro que tem, mas esse trabalho é quase todo voltado para o jogo 4 dias depois, dia 17, contra o Flamengo. E aí o Lucas esclareceu de que forma o São Paulo está trabalhando e o que ele pensa dessa final contra o Flamengo. O ambiente tá sensacional, o grupo muito bacana, é um ambiente de trabalho muito legal e a expectativa, obviamente, que é muito grande, né? Todo mundo ansioso para esse jogo. Agora a gente tem que transformar isso em muito trabalho, preparação. A gente sabe que a gente, quando começar o jogo, a gente tem que saber controlar essa ansiedade, saber controlar o emocional, porque a gente vai enfrentar uma equipe muito qualificada, que tem ganhado tudo aí nos últimos anos. Então a gente tem que saber jogar com inteligência, né? A gente não pode deixar o lado emocional, a ansiedade atrapalhar. E para mim tá sendo fantástico poder voltar depois de 11 anos, poder jogar uma final de Copa do Brasil, né, um título tão sonhado aí pelo clube, pelos torcedores, e a gente com essa possibilidade, né, de jogar essa final. Para mim tá sendo um momento muito bom, né, não só por conta disso, mas de poder vestir essa camisa novamente, de realizar esse meu sonho, tá sendo muito marcante para mim. O São Paulo vai fazer uma espécie de pacto pela Copa do Brasil, né? Pelo jogo que está se aproximando, dia 17, tá aí, né? Enfim, primeiro jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, segundo jogo no Morumbi, e o São Paulo vai fazer uma espécie de fechamento, né? Lei do silêncio, não vou tratar com esse tema, mas os jogadores não vão ficar dando entrevistas exclusivas. O Lucas teve um evento lá da Adidas, que é verdade, mas foi muito em função do patrocinador, deu algumas entrevistas, falou numa espécie de mini coletiva ali, mas o clube não vai colocar jogadores à disposição para falar, enfim, para ficarem dando entrevistas, porque o time vai ficar fechado, focado nessa decisão. Teve também a questão da entrevista que o Caleri deu, que acabou gerando uma situação em que o São Paulo viu com cuidado, né? A questão de, será que ele realmente está bem? Né? Aquela questão da saúde mental. Ele falou abertamente sobre isso, sobre se sentir um pouco sozinho, né? Houve uma interpretação, segundo o que eu pude apurar, às vezes até uma interpretação até fora do que realmente foi aquilo que ele falou, até um pouco mais exagerada. Então o São Paulo aproveita toda essa situação de final de campeonato para se fechar. Então a gente vai ver raramente alguma entrevista ou algo mais voltado assim para essa final de jogadores falando, ou de comissão técnica, ou propriamente de diretoria nessa semana aí que já São Paulo vai mergulhar já nessa semana aí de foco total para a Copa do Brasil. Inclusive me disseram que normalmente vão torcedores, né, no CT, aquela coisa de sócio-torcedor, treino um pouco mais aberto para torcida e tudo mais. São Paulo inclusive vai cancelar esses eventos com sócio-torcedor para a entrada de alguns torcedores, exatamente para ter essa privacidade, para que o time continue focado nessa decisão da Copa do Brasil. Então é foco total, é um São Paulo fechado, é um São Paulo que vai ficar sisudo, com aquela coisa do foco mesmo no primeiro jogo do Maracanã, no jogo da volta. Então é um São Paulo ali que vai olhar muito para essa decisão com muita atenção e, claro, muita disciplina para esse Bora jogo. falar agora sobre a possibilidade de o São Paulo ter de jogar no Pacaembu.
Contei para vocês com exclusividade alguns dias atrás que Prefeitura de São Paulo e governo decidiram bancar uma obra de 400 milhões de reais para canalizar o córrego do Antonico, que é um córrego que passa debaixo do Morumbi e que causa uma série de enchentes. Você deve ter visto imagens do parque aquático, do parque social do São Paulo debaixo d'água por conta de enchentes. Com a canalização desse córrego, essas enchentes não serão mais vistas e o São Paulo vai ter num futuro não tão distante a possibilidade de rebaixar seu gramado para fazer aquela obra que deixaria o Morumbi muito parecido ao do Monumental de Núñez, acabando com a pista de atletismo, criando mais um anel de arquibancada inferior. Pois bem, diante desse cenário, com as obras da canalização do córrego debaixo do Morumbi previstas e com início para esse ano, no final da temporada, existe a possibilidade de o São Paulo não poder contar com o seu estádio? Mandei a pergunta para o presidente Júlio Casares. O Casares afirma que ainda não há uma definição sobre o tema. Os responsáveis pela obra ainda estão analisando as necessidades e vão passar isso para o São Paulo. A boa notícia é que se o tricolor não puder contar com o seu estádio por qualquer momento, vai poder usar o estádio do Pacaembu. O São Paulo foi avisado pela prefeitura que a partir de janeiro do ano que vem o Pacaembu voltará a receber jogos de futebol e está totalmente à disposição do São Paulo. Mas, só para deixar bem claro, ainda não há nenhuma previsão de período de paralisação. O São Paulo vai precisar de 1 mês ou 2 meses de outro estádio. Não há isso. Se houver e quando houver, São Paulo já sabe que vai ter o Pacaembu à sua disposição. Você, São Paulino, gostaria de ver o tricolor no Pacaembu? Usa o espaço para comentar. Não esquece de deixar like também, beleza? São Paulo. Bora falar agora sobre... E falei também com algumas fontes ligadas ao Juliano Galopo. E os dois lados me trouxeram coisas interessantes sobre a recuperação dele. Primeiro que ainda ele nem está na transição, né? Que a transição é quando o cara sai do departamento médico, recebe uma espécie de alta médica e aí vai para o campo para fazer o trabalho. Ele ainda não está nesse processo. E para isso acontecer, pelas contas, né, que as pessoas do Refis fizeram quando eu questionei, foi de 1 mês e meio a 2. Ou seja, ele vai para a transição, o Juliano Galopo, no final da temporada. Quando a gente estiver no finzinho da temporada, o Galopo vai estar iniciando o processo de transição. Então, eu pergunto para vocês, e isso é uma questão que o São Paulo vai decidir e está muito nas mãos dos profissionais do São Paulo. Vale a pena você colocar um jogador que está em transição e acelerar um processo no fim de uma temporada, num São Paulo que já pode ser campeão da Copa do Brasil ou não, num processo final ali de Campeonato Brasileiro, lutando por vaga de Libertadores, lutando por parte de cima da tabela, que seja, vale a pena você no fim da temporada colocar um jogador para jogar? A ideia, e aí eu vou trazer informação, agora sim, um pouco de informação, a ideia do São Paulo é que ele esteja recondicionado fisicamente, passando por todos os processos, inclusive transição e entregue ao técnico Dorival Júnior, no final do ano sim, mas com o foco na pré-temporada. Porque aí você tem um jogador que está apto no final da temporada, você tem um período de férias que, claro, todo mundo vai descansar, mas o Galopo provavelmente vai usar essas férias também já para o recondicionamento físico, pro cara chegar na pré-temporada já voando. Pro cara chegar na pré-temporada com os demais e já para brigar por vaga no time. Esse é o foco principal quando se fala em Juliano Galopo dentro de São Paulo. É você recondicionar o cara e você ter o cara voando na pré-temporada, em condições de fazer uma ótima... O pessoal começar falando aí do aumento do estádio do Morumbi. Algumas semanas atrás aí a conta só para você fazer esse aumento aí de 20 mil torcedores mais ou menos seria a caixa de R$500 bilhão. São Paulo não tem bala na agulha para isso. Vai procurar um fundo de investimento e tal, toda aquela história do Júlio Casares, né? Ainda mais que agora tá chegando eleições. Então, assim, é uma situação meio complicada. Claro que conquistando títulos, demonstrando algum tipo de projeto pode ajudar, mas assim, sempre com os 2 pés atrás, porque quando você faz melhorias no estádio ou constrói um estádio, normalmente o futebol é que sofre, né? Então vamos ficar de olho aí nessa história. É claro que seria bacana aí ter um estádio para 80 mil pessoas, ainda mais agora o São Paulo tem levado muitos torcedores, mas tem que ser um estudo bem feito, ver viabilidade, qual vai ser o tempo de pagamento e tudo mais. Porque, assim, você praticamente perderia 1 ano aí, jogaria no Pacaembu, bem ou mal, continuaria jogando em São Paulo. Lembrando que o Pacaembu vai ser com grama sintética, capacidade para 25 mil torcedores, se eu não me engano. Então, assim, tem que ver bem os prós e contras e principalmente o quanto vai afetar o futebol do São Paulo Futebol Clube, né, que é o mais importante, né. A gente entende que hoje o São Paulo tem 60 mil torcedores no sócio-torcedor. Será que vai continuar assim? Se continuar, vai aumentar para 80 mil quando tiver essa capacidade? Tudo tem que ser bem pensado, bem planejado, e para que o futebol de São Paulo Futebol Clube não sofra.
Falando de árbitros escolhidos para a final, gente, é tudo ruim. É tudo a mesma coisa, tudo farinha no mesmo saco. Mas em retrospecto, São Paulo, os dois árbitros são bons, né? São Paulo tem 6 vitórias e 1 derrota. Que seja 8 vitórias e 1 derrota após a final da Copa do Brasil, simples assim. Mas são 2 árbitros fracos e, como todos os árbitros do futebol brasileiro, eu não entro muito nessa questão não, para ser sincero. A arbitragem não é profissional. Também, se fosse profissional, não sei se seria grande coisa. Então, assim, o São Paulo depende dele mesmo, fazer 2 grandes jogos. E é isso, simples assim. Falando de São Paulo, aí é novidade negativa, vai. O Galo não voltar esse ano, mas se não voltar, tomara que ele volte voando em 2024, como o próprio André Hernan falou, né? Já se preparando aí, fazendo uma pré-preparação para a pré-temporada de 2024. Essa é a expectativa, esse aí é um reforço para começar. Eu digo aí que o maior reforço do São Paulo seria a manutenção do Lucas Moura. E vamos ficar de olho aí, porque é um jogador que começou voando na temporada e infelizmente teve uma lesão grave. Se não tivesse, estaria ajudando em muito São Paulo Futebol Clube, acho eu, né? E para fechar, gente, eu não boto nada de Bruno Henrique no São Paulo, porque assim, ainda que fale que o São Paulo tem interesse, só tem interesse, né? Porque os valores pedidos pelo jogador e empresário são surreais, acima da casa do que o São Paulo pode pagar. Tudo bem que o Dorival tem uma boa relação com o Bruno Henrique e tal, mas assim, no São Paulo não tem bala na agulha. O Renato Gaúcho do Grêmio, que é o Bruno Henrique, o Filipão no Atlético Mineiro, que é o Bruno Henrique, eles fazem as loucuras deles, entendeu? São Paulo já tem o Rames, já tem o Lucas e já tem o Caleri recebendo o teto do São Paulo, que é na faixa de R$800 mil. Sem contar que o Rames e o Lucas têm bonificações à parte. Então, se eles baterem essas bonificações, passa esse valor, entendeu? Então, assim, gente, só vou dar notícia se realmente tiver alguma coisa de concreto. A única coisa que eu posso falar com relação a Everton Ribeiro, Bruno Henrique, esses jogadores do Flamengo que estão em processo de renovação ou continuarem em processo de renovação e podem sair, é que o Dorival Júnior, em sua maioria, tem um bom relacionamento com todos eles. Ponto. Aí, para disputar com as outras equipes, questão financeira, principalmente Palmeiras, Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem uma dívida de 1 bilhão, mas tem um banco lá que paga todo mês aí, levanta estádio e tudo mais. Corinthians, mas o Corinthians tem uma dívida de 1 bilhão, mas o Corinthians adora fazer loucura, mano. Eles não estão nem aí com a hora do Brasil. E você vê que o São Paulo, bem ou mal nessa gestão Casares, está tentando segurar as pontas, né? Então é isso. O São Paulo aí fazendo uma longa intertemporada, no meio de especulações que são normais para clubes grandes do futebol brasileiro e totalmente focado na final da Copa do Brasil. Como o próprio André Hernan falou, pacto pela Copa do Brasil, e é assim que tem que ser. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.